Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos novamente. Nós tivemos um erro aí inicial, mas agora a internet eu acho que estabilizou, né? E eu gostaria de convidar a todos novamente para poder estarem conosco, né, dentro dessa live. Nós convidamos aí o professor Henrique para tratar, né, sobre um tema muito importante hoje dentro das organizações, que é o tema de comunicação. Um dos temas que hoje a gente percebe, né, que levam a várias discussões, né, importantes dentro do nosso dia a dia e que a gente precisa dar muita atenção dentro desse cenário. Sou Alex Gonzaga, vou estar aqui com vocês e com o professor Henrique assim que ele chegar, né, vou convidá-lo para estar conosco, para a gente poder debater esse tema, que é um tema tão importante dentro da nossa realidade organizacional. Estamos aqui aguardando, né, o professor Henrique ele entrar para que eu possa fazer o convite direto ao mesmo, certo? Para participar dessa live. Vamos aguardar só mais uns minutinhos. Professor Fábio Tescari está aí conosco. Agora vamos aguardar aqui o professor Henrique. Flávia, seja bem-vinda, Flávia, seja bem-vindo, Fábio. Carliane também está aí conosco, tá certo? O pessoal do apoio de negócio, né, que tem dado uma contribuição muito importante aí para a AG Soluções, certo? Quero agradecer a presença de todos. Nosso professor Henrique, ele está para entrar aqui na nossa live. A partir do momento que ele estiver conosco, nós vamos acionar, certo, nosso bate-papo, tá certo? Então sejam todos bem-vindos, professor Campos, né, está aí conosco também, certo? Então estamos aguardando o professor Henrique, né, ele entrar aqui na live, tá certo? E estamos aqui aguardando o professor Henrique, certo? Ele entrar aqui na live. Ok, professor Henrique entrou, tá? Vou convidar o professor Henrique para estar conosco, certo? Dentro desse momento tão importante. Opa! Agora sim, o convite ainda aí para o professor Henrique. Deu algum erro? Vou fazer novamente o convite aqui ao professor Henrique. Sejam todos bem-vindos. Só mais alguns minutinhos para que a gente consiga ter uma conexão estruturada aí com o professor Henrique. Olá, Henrique. Oi. Tudo bem contigo? Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, mas sua imagem não está aparecendo. Sua imagem está fixa. Interessante, não é, Alex? Mas vamos fazer o seguinte. Talvez seja alguma ferramenta aí, certo? Que não esteja funcionando da melhor forma possível, mas a gente vai ter no bate-papo, tá certo? Sobre o tema, né? E os alunos que estão aí aguardando ansiosamente, certo? Eles estão lhe ouvindo, tá? Então, a gente aproveita esse momento, certo? Para que a gente consiga ouvir, né, um pouquinho desses conhecimentos que o nosso professor ele tem tido anos e pós anos, né, dedicado, certo, a essa questão da comunicação. Henrique, por favor, Oi. Vou pedir para você se apresentar. Fala um pouquinho sobre você, Henrique. Pois é, Alex. Como eu só vou ter mais a voz para transmitir, não é? Vou ter que fazer valer a minha voz, né? A qualidade de voz que eu tenho, não é isso? Tá certo. E você, como bom locutor, né, tem esse papel muito importante. Um aspecto muito importante. Eu sou fonoaudiólogo,
Sou radialista também, no momento não estou atuando, mas sou professor dos radialistas aqui do Ceará. Certo. E professor de oratória há 25 anos, entendeu? Trabalhei no SENAC, onde aprendi muito com os meus alunos também, e formei grandes pessoas lá que hoje já estão por aí se comunicando bem melhor. Ótimo. Por que, Alex? A comunicação, todo mundo sabe da importância dela, principalmente hoje em dia, com esses meios de comunicação que nós temos, né, da era digital. Perfeito. Você vê aí, nós temos esse avanço tecnológico, mas às vezes dá uns problemas e tudo mais, mas a gente vai superando e vai aprendendo, não é? Perfeito. Inclusive, nesse momento tão difícil que estamos passando, temos que nos adaptar a uma nova situação de aulas virtuais, cursos, palestras, lives, como estamos fazendo agora, não é? Exato. Perfeito. Então, a comunicação, ela sempre foi muito importante na vida do homem, porque o homem é um ser social. E a forma mais rápida de comunicação, até o presente momento, é a fala. Tá certo? Perfeito. É a voz que você usa para se comunicar, porque é a forma mais rápida mesmo. Você pensa e fala logo. Então você consegue transmitir o que pensa. Agora tem um detalhe muito importante, Alex, que muita gente esquece e não valoriza. Certo. Todo mundo tem essa capacidade de falar, né? Quer dizer, os que não têm problemas na voz, na fala, mas no geral o ser humano ele tem essa capacidade de falar. Mas uma coisa é falar e a outra é comunicar-se. Certo? Tem porque muita gente fala. Né? Exatamente, porque muita gente fala, mas não se comunica, né? E, como já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se entrubica, né? Então, o que é a comunicação? É você passar a mensagem de uma forma clara e objetiva para que os seus ouvintes entendam. Porque o que acontece... Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Aquele professor que chega no nível de pós-graduação, pós-doutorado e tudo mais, e vai ministrar uma aula para alunos que são iniciantes na faculdade, não é? Sim. Então ele quer usar o nível de linguagem do pós-doutorado, ou seja, ele não vai conseguir ter eficácia nessa comunicação, porque ele vai falar num nível de linguagem que os alunos ainda não conseguem absorver. Então, a comunicação é muito importante nesse aspecto. Quando a gente fala também aqui no caso da sua consultoria, que é uma empresa de consultoria para empresários, também para empresas, sim, a gente vê que a comunicação ela tem uma importância ainda muito maior. Porque a pessoa que trabalha numa empresa, ela tem que representar bem a empresa. Isso é verdade. E ela só consegue isso se ela tiver uma boa comunicação. Eu falo também aqui dos líderes, dos gerentes, dos gestores das empresas, que muitas vezes não conseguem essa comunicação com os seus subordinados. Perfeito. E aí ocorrem muitos problemas na empresa devido a isso. Até mesmo o ofício, o comunicado, que não é bem redigido, ele não vai ser entendido pelos subordinados. Então, pode haver problemas aí nessa questão da comunicação. É tão interessante, Henrique, quando você fala sobre isso, que de vez em quando, né, quando a gente acaba debatendo com os nossos clientes, eles comentam, né, que isso gera conflitos, eles comentam que às vezes as pessoas, né, não conseguem traduzir a sua realidade de trabalho, daquilo que precisa ser feito de entrega, né? Isso aí impacta, não impacta? Exatamente. Então, deve ser trabalhado o líder, o gestor, líder, e os seus subordinados. Inclusive, num trabalho que leve em conta também, Alex, os estão participando aí, os participantes, a questão da subjetividade, ou seja, de trabalhar um pouco a questão do autoconhecimento. Perfeito. Não é? Porque curso de oratória tem demais aí, mas nem todos atingem o objetivo porque não trabalham esse aspecto aí do autoconhecimento. Quer dizer, levar o aluno, ou então a pessoa que está fazendo esse aperfeiçoamento em comunicação, a buscar o que realmente prejudica a sua comunicação. Então é muito importante
Tem Agora eu estou aparecendo aqui, viu? Não sei se está melhor aí. Mas está congelado. Está carregando. Mas tudo bem. Mas vai lá, continua. Vamos lá. Então, é importante essa questão do autoconhecimento. Uma vez eu tive uma aluna num curso e a primeira pergunta que ela fez foi: professor, é preciso ter autoconhecimento para se comunicar bem? Sim. Aí eu disse enfaticamente: com certeza. Ela nunca mais apareceu no curso. Foi mesmo. Quer dizer, certamente ela tinha um problema muito sério em se autoconhecer, né? Quer dizer, talvez algum trauma, um trauma da infância, um trauma na escola, que impede ela de se comunicar bem. E, em vez dela continuar no curso, para tentar superar essas dificuldades, ela simplesmente se afastou, exatamente porque o autoconhecimento é fundamental. Conhece-te a ti mesmo. Tem aquela frase, não é? Porque o nosso maior inimigo, Alex, na verdade, somos nós mesmos. Não é verdade? Os nossos limites, os nossos traumas da infância, na escola, bullying, tudo mais. Então, toda essa carga negativa que foi lançada sobre nós prejudica muito a questão da comunicação. Então, é importantíssima a comunicação para o sucesso profissional. Por quê? Eu gosto sempre, Alex, de dar exemplos, né, fazer analogias, comparações, exemplos, inclusive, reais. Eu tive um aluno e ele era muito capacitado na área técnica na qual ele trabalhava, na Petrobras, entendeu? Certo. Ele veio fazer um curso comigo porque ele via os colegas dele, que ele percebia que não tinham tanta capacidade quanto ele, crescendo mais do que ele. Por quê? Porque a comunicação dele estava falha. Ele tinha dificuldade na voz, inclusive, na dicção, na postura corporal, em transmitir as ideias para o chefe dele. Então, essa é uma questão muito fundamental. Por isso a importância da comunicação no aspecto profissional. Perfeito. É interessante quando você fala sobre isso, porque faz toda a diferença, né? Quando você começa a perceber se aquela pessoa, né, ela consegue ter uma linha de raciocínio sequencial com começo, meio e fim, ou se ela fica floreando, né, a situação e não consegue chegar naquele objetivo principal que a organização precisa. Né? Praticidade hoje em dia é fundamental. Isso mesmo. Inclusive, essa questão aí de nós traçarmos sempre esse plano de apresentação, como a gente faz, eu digo sempre que a comunicação, quando você vai se apresentar numa palestra, até numa live, você sempre tem que seguir um roteiro que você tem que preparar antes. Perfeito. Como nós fizemos, né? Nós fizemos um trabalho de análise de qual seria a melhor pergunta, qual seria o melhor o tema e tudo mais. Fizemos esse briefing, né? Que é antecipando todos os aspectos aí da nossa fala. Então, eu digo sempre que a palestra que você vai apresentar, você tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é o básico de uma apresentação, de uma redação, não é verdade? Verdade. Eu gostaria de falar agora, Alex, sobre os aspectos que devem ser trabalhados para nós sermos um excelente comunicador. Certo. Eu já falei aí de um deles, que é o autoconhecimento. Perfeito. Então, conhecer as nossas dificuldades, identificá-las e aí buscar uma ajuda. Qual seria essa ajuda? Falando de forma prática. Fazer um curso exploratório. Né? Como eu já tenho bastante experiência nisso, eu já recebi alunos de vários níveis. Os que eu se aperfeiçoar, os que estavam no início. Teve aluno que só veio primeiro, como eu falei, o caso da aluna, entendeu? Quando eu disse que o aluno ia ter que se apresentar ali na frente, ele não vinha mais. Acredito. Um detalhe importante, Alex. A melhor forma de aprender, você como educador também sabe disso, é fazendo, não é? É verdade. É fazendo. Então, nos meus cursos, eu creio que na maioria dos cursos, é incentivado o aluno a praticar, a ir ali na frente, se apresentar. É tanto que tem muita gente, Alex, que me pergunta e participando. Eu não acho, que eu não fiz ainda um curso virtual, não preparei um curso virtual. Olha, tem muitos cursos aí online que são muito bons. Talvez até com essa situação que nós estamos vivendo, eu vá ter que partir para isso mesmo.
Mas é importante fazer um curso online, que você tem um conteúdo, informações. Agora, importantíssimo é você praticar, você encarar o público de frente, olho no olho. Porque se você faz um curso online e vai falar assim para 1000 pessoas, aí vai ser um foco muito grande. Vai ter essa prática, certo? Um detalhe muito importante, identificar as suas qualidades. Todos nós temos qualidades. Mesmo as pessoas que têm dificuldade em comunicação, elas têm alguma qualidade. Por exemplo, uma pessoa tímida, ela pode se colocar muito bem numa empresa para uma atividade que não seja exigido tanto essa parte da comunicação, mas que seja exigido uma parte mais internalizada. Certo. Entendeu? Identificar as suas qualidades. Todos temos qualidades. E aí, Alex, eu falo aqui, de um aspecto, como eu sou fonoaudiólogo, né? Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, viu? Eu estava vendo aí um dia no Instagram um comentário de uma pessoa dizendo que não precisava ter uma boa qualidade de voz. Eu sou contra isso. Eu sou contra e digo por quê? Uma boa qualidade de voz já é um aspecto muito positivo para chamar a atenção dos ouvintes, não é verdade? Com certeza. Uma dicção clara, precisa, pronunciar bem as palavras. Você vai querer ouvir mais essa pessoa. Ao contrário de uma pessoa que fala muito rápido, atropelando as palavras, não tem uma boa qualidade de voz, não pronuncia bem, não faz uma boa produção da voz, o volume. Tá certo? Então, esse aspecto aí tem que ser trabalhado também. Conhecer o assunto, isso aí é básico, né, Alex? Todo mundo sabe que se você só deve falar daquilo que você conhece. Você queria fazer alguma pergunta? Tem algum? É interessante, Henrique, quando você fala sobre isso, porque nós, quando estamos atuando, né, como facilitadores, nós passamos por provações constantemente, né? Dentro dessas provações, uma delas é o conteúdo, né? Porque, afinal de contas, tudo pode acontecer. Há alguns dias, eu estava dentro de uma sala de aula e nessa sala de aula o projetor não funcionava mais. E aí, a sala de aula tinha que continuar. Se tinha que continuar, o facilitador tinha que estar preparado para aquilo ali, para não ficar engessado simplesmente com aquilo que estava lá sendo exposto dentro de uma apresentação de PowerPoint ou o que seja, né? Então, isso exige com que nós, que estamos lá fazendo uma determinada apresentação, a gente tenha consciência e coerência naquele conteúdo que a gente está levando adiante, né? Para que, a partir daí, a gente conquiste a tal da credibilidade do nosso trabalho, correto? Correto, sim. E outra coisa, tem um detalhe importante. Se você vai falar por 1 hora, prepare-se para 2, né? Um conteúdo para 2 horas. Porque vai que o tempo, na verdade, vai que o tempo passa muito rápido e aí você vai fazer o quê? Então eu digo sempre, tem que ter o plano B e o plano C, para quando acontecerem essas situações, então você está preparado, né? Está precavido para isso. Outro detalhe muito importante, Alex, na comunicação. Conhecer o público-alvo. Por quê? Porque se você não pode conhecer assim antes, mas você pediu informações. Por exemplo, eu pediria ao Alex informação de qual é o público com o qual eu vou lidar. Para quê? Para que eu saiba qual é o nível social, cultural, para poder usar a linguagem correta, adequada àquele público, porque cada apresentação deve ser diferente. Pode ser até o mesmo conteúdo, mas você tem que apresentar de acordo com a linguagem que o público vai entender. Só dessa forma você consegue fazer uma comunicação eficaz. Outro aspecto muito importante, Alex, diga, pode falar. É interessante quando você fala disso, né, que você alinha a linguagem para quê? Para que você consiga dar mais sintonia, né? Inclusive entre as pessoas. Porque senão, aí o público se afasta daquele momento, né? Isso. É verdade. Outro aspecto importante, Alex, é a emoção. Você trabalhar com a emoção.
Porque se você vai falar alguma coisa e para você é muito importante, se você não tiver emoção, se você não colocar emoção nas palavras, nos seus gestos, na sua voz, na sua fala, aí vai ficar uma apresentação morta. Quer dizer, você não vai conseguir passar para a pessoa aquilo que para você é muito importante. Então tem que ter entusiasmo na comunicação. Porque tem gente que fala e parece que está morrendo, né? Não é verdade? Deixa eu beber aqui um pouquinho a minha água também, viu que eu... Então... Pode falar. Um aspecto importante que muita gente pergunta, Alex, é: professor, eu sempre que vou me apresentar, dá aquele nervosismo inicial, aquele medo, aquela tensão. Então, você tem que aprender a administrar essa tensão inicial, como nós chamamos. É verdade. E a melhor, aí entra também a importância do fonoaudiólogo, é a respiração. Fazer uma respiração correta, profunda, antes da apresentação, movimentando aí os músculos da respiração, principalmente o diafragma, que muita gente não usa, faz uma respiração incorreta, superficial, superior. Então, esse trabalho aí de respiração é muito importante. Quer dizer que se eu conseguir fazer uma respiração alinhada, eu vou conseguir equilibrar esse meu emocional, é isso, Henrique? Com certeza, Alex, até porque a respiração ela vai oxigenar seu organismo, seu cérebro. É tanto que tem gente que diz assim, professor, eu sabia de tudo, decorado, tinha tudo planejado, tudo pronto, mas na hora que começou aí bagunçou tudo, por quê? Porque a pessoa ficou nervosa, agitada, muita adrenalina, começou a tremer, suar, e aí o que aconteceu? Ela poderia recuperar tudo isso fazendo uma respiração profunda. Inspiração profunda, beber um pouco de água, porque isso já ia trazer um pouco a organização da mente dela para a sua apresentação. Entendi. Outro aspecto importante, Alex, fica à vontade, é treinar. Treinar, não é? Você vai fazer uma apresentação, seja até numa live mesmo, que hoje em dia é muito atual, é você treinar antes com alguém. Eu estou, inclusive, orientando uma pessoa aqui que vai fazer uma apresentação do mestrado dela, que inclusive é lá em Portugal, mas ela vai fazer pela internet. Perfeito. Porque, devido a essa pandemia, ela não pode viajar, não é? Eu estou orientando para que ela faça uma apresentação de forma bem eficaz, bem clara, objetiva, que ela consiga atingir os objetivos dela. Tem alguma pergunta aí, alguma colocação, Alex? Bom, Henrique, é o seguinte, nós temos alguns colegas, certo, que estão perguntando por você, né? Cadê a imagem do Henrique? Cadê o nosso convidado? Pois é, rapaz. Você quer testar a câmera aí para ver se ela ativa agora? Deixa eu fazer aqui um teste aqui, só um minuto. Talvez agora já tenha equilibrado aí já a memória ou a internet aí. Nós temos alguns Vou falar um pouco. Né? Falando. Enquanto eu faço isso, Alex, anuncia aí o sorteio, viu? Tá, legal. Quero anunciar aí para vocês, gente, que é o seguinte, nós publicamos lá na página do Instagram da AG Soluções, certo? Um curso de oratória que vai estar sendo conduzido aí pelo nosso facilitador, tá? E o Henrique, dentro dessa condução, né, ele orientou que ele vai fazer um sorteio aqui para todo mundo, tá certo? Que esse sorteio ele vai acontecer amanhã, né? E aí quem tiver participado e assistido essa live e curtiu lá e marcou os 3 colegas, né, do Instagram, tá certo? Vão participar, certo? Desse sorteio, que é uma bolsa de 100% desse curso de oratória, né, que vai estar sendo conduzido aí pelo professor Henrique, tá certo? A imagem dele está fixa, tá? Então, estamos aguardando aí que fique tudo mais estabelecido dentro da conexão do nosso professor, certo? Nós temos aí algumas pessoas, viu, Henrique, falando, tá? Pode falar, diga. Sobre práticas que têm adotado, tá certo? Ó, uma delas, o pessoal lá do apoio de negócio falando, eu bebo muita água e respiro de forma mais lenta e tranquila quando eu vou apresentar algo. Faz sentido, Henrique?
Claro, com certeza. Legal. Inclusive porque quando você está falando, você usa muito as pregas vocais. Uhum. A cada segundo, Alex, as cordas vocais ou pregas vocais, elas vibram cerca de 250 vezes por segundo. É um desgaste muito grande. Uhum. É importante a cada 5 minutos você estar dando um gole de água, até para dar uma certa pausa, né? Uma expectativa na plateia. Legal. Aliás, é uma dica muito importante que eu dou. Você quer criar essa expectativa na sua plateia? Não fale correndo muito, não fale diretamente, como se você tivesse que falar sem parar. Dê uma pausazinha de vez em quando, até para as pessoas refletirem naquilo que você está falando. Então, isso é muito importante. Perfeito. Como é que está o nosso tempo aí, Alex? Tem uma pessoa, Henrique, que está falando aqui, que é a Manu, né? Grande amiga aí, que já participou conosco de vários programas, né, de treinamento, e ela fala desse jeito: eu treinei muito, foi na frente do espelho. O que você me diz, Henrique? Olha, é uma dica excelente. Antigamente, nós não tínhamos o celular com câmera, não é? É verdade. E hoje em dia que é muito mais fácil. Você pode fazer também com o celular, viu, Manu, né? Uhum. Você pode fazer com o celular, inclusive gravar a sua apresentação, para ver como é que fica. E o espelho ajuda muito, porque vai fazer você treinar os seus movimentos, como é que você está olhando, a sua postura corporal, a sua própria gesticulação. Por falar em gesticulação, Alex, Sim. nesses tempos de lives, não é? É muito importante a gente trabalhar a expressão facial. Infelizmente, eu não estou aparecendo aí hoje, né? Mas a gente combina aí uma depois que eu possa aparecer mais, né? Porque é importante muito a questão da imagem. Realmente foi uma falha aqui no celular, deve ter um problema aqui, mas eu espero que as pessoas estejam aproveitando. Se tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, Alex, oratória, daria para a gente fazer uns 1000 lives, entendeu? Só para falar de oratória. Esse tema é ousado. Então, quando eu falo de comunicação assertiva, que é o nosso tema aí mais geral da nossa apresentação, assertiva quer dizer com certeza, com clareza, com firmeza. Para você ter isso, clareza, firmeza, certeza, segurança na sua mensagem, a dica principal é conhecer bastante o assunto. Se você vai falar por 1 hora, leia por 10, 20 horas aquilo que você vai falar, né? Aprenda mais sobre o assunto, se aprofunde cada vez mais. Até porque, Alex, quando surgir uma pergunta difícil, você não ficar sem ter o que dizer, não é? É verdade. Certo? Por falar nisso, de perguntas, eu tenho até uma dica muito boa. A dica é a seguinte: você mesmo fazer uma pergunta que você acha que o seu público vai fazer. Opa. E aí você responder. Você mesmo faz a pergunta que acha que o público vai fazer, você responde, e aí na hora da apresentação, se alguém perguntar, já está na ponta da língua. Aí o cara vai dizer: esse aí sabe mesmo, esse aí tem segurança, esse aí conhece. Entendeu? Você está adivinhando até meu pensamento, hein? Pois é, exatamente. Então é uma dica muito boa você fazer as perguntas e responder antes da apresentação. É legal. A questão do roteiro, né, Alex? Como eu já falei, aquela questão da introdução do tema, do desenvolvimento e o roteiro. Hoje em dia, a maioria das apresentações, quase todas, né, usam slides. É importante preparar bem o slide. Não que o slide seja para encher linguiça, mas que seja um slide de acordo com o que você está falando, objetivo também com poucas palavras, algumas imagens, tá certo? Eu acho que até mais imagens do que palavras, porque, como diz aquela frase, a imagem fala mais do que 1000 palavras, não é? É verdade. Verdade. Simplicidade, né? Eu acho que quanto mais a gente consegue traduzir essa simplicidade, dá mais condições para as pessoas perceberem que você tem também esse domínio, né, daquilo que você está tratando naquela determinada situação. É interessante, Henrique, o professor Campos, né, está aqui pontuando o seguinte: também precisamos compreender que o público pode ser e este merece a minha inteireza, certo? Ou seja, eu estar completo naquilo que eu estou entregando para ele, né, como um todo, tá certo? Com certeza, é verdade. É verdade, professor Campos, porque quando a gente fala de comunicação, muita gente pensa que é para falar para um público de muitas pessoas.
Mas eu aqui, falando com o Alex somente, quando a gente falava antes, treinava, a gente estava se comunicando um a um, não é um para o outro. Então, comunicação, é importante você trabalhar também essa questão da comunicação para uma pessoa só, para o outro. E eu entendo quando ele fala da inteireza, que você deve se dedicar, mesmo que seja só para uma pessoa. Deve dar tudo, o melhor que você tem para aquela pessoa. Verdade. Agora me diga uma coisa, Henrique. O que é que eu posso fazer para desenvolver uma boa qualidade da minha voz e dicção? Que dica que você traz para a gente? Procure um fonoaudiólogo. Opa! Porque, veja bem, olha, porque veja bem, Alex, o fonoaudiólogo, ele é o profissional especializado nessa área da voz, da dicção, da fala, da respiração, tá certo? Estou aparecendo um pouco aí, não tô? Bom, aí o que acontece? Tem muitos cursos de oratória que são ministrados por pessoas, e eu creio que a parte da voz e da fala, da dicção, da respiração, tem que ser ministrada por um fonoaudiólogo, entendeu? Porque ele vai saber fazer exatamente esse trabalho do aperfeiçoamento vocal. Quando eu falei no início que a qualidade de voz é também importante, eu quero dizer o seguinte, Alex, que a maioria das pessoas usam a voz que não é delas. O que é que eu quero dizer? Que a maioria das pessoas, como não está usando corretamente os seus órgãos fonadores, certo, elas não estão usando 100% da capacidade que ela tem de voz. Entendi. Então, isso tem que ser trabalhado com um profissional da área, né, que é o fonoaudiólogo no caso. Então, é possível melhorar muito a qualidade da voz. Vocês não sabem o que um fonoaudiólogo é capaz de fazer com a voz de vocês e a comunicação. É só procurar que vocês vão conseguir. E é interessante quando isso é praticado, né? Faz até que fique mais saudável a tua saúde, né? Porque eu já vi de pessoas que sofrem porque não conseguem fazer esse cuidado com a voz, né? Que acaba encaretando em alguns problemas futuros, né? Com a sua saúde. É verdade. Bom, agora como é que está o nosso tempo? Me diga uma coisa. O que é que nós devemos fazer para evitar, certo, que a gente tenha uma comunicação, né, que não seja persuasiva? Olha, todos esses aspectos que eu já falei, e não pode esquecer, no caso da persuasão, o principal, que é o entusiasmo. Colocar emoção nas palavras. O que é falado muito em oratória hoje em dia? Você tem que falar com emoção para atingir o coração do seu ouvinte. Tá certo? Você só vai conseguir isso se você colocar emoção nas palavras. Certo. E tem gente que não tem, porque a palavra, tem uma frase que diz, o Alex, e participantes, a palavra tem vida, certo? A palavra tem poder. Então, a forma como você fala é que vai fazer a diferença. Inclusive, tem uma máxima na comunicação que diz, não é o que você diz, é como você diz. Entendeu? Então, a sua postura corporal, a sua qualidade de voz. Detalhe muito importante, Alex, o olhar. Você tem que falar olhando para o seu público, olho no olho. Nada de olhar por cima da cabeça. Nada de olhar para um ponto no final da sala, nada de olhar para o teto nem para o chão. O olhar transmite muita segurança. Então você tem que falar olhando para o seu público. Se é um público grande, você vai olhar para todos, não é? Você faz o movimento de virar a cabeça para um lado, para o outro, olhar lá para o fundo, tá certo? Então tudo isso é importante. Outro erro muito interessante que o pessoal faz, colocar as mãos nos bolsos, não é? Nos bolsos? Porque é no bolso, não é? Coloca a mão no bolso. Por quê? Porque a mão fica tremendo. De medo, de adrenalina. Então você tem que controlar. Sabe que é por isso que a pessoa coloca a mão no bolso? Que é para não tremer. Mas é importante saber que existe a linguagem não verbal, que é a corporal. É importante saber usar o gesto, a gesticulação, o posicionamento da mão, dos braços. Tudo isso, Alex, transmite comunicação para o nosso subconsciente. Nós captamos tudo isso
sem às vezes perceber conscientemente. Mas o nosso inconsciente, subconsciente capta e a gente consegue fazer uma comunicação mais eficaz, entendeu? Interessante. Interessante porque o que acontece? Cada vez mais, né, existem estudos que falam sobre essa linguagem corporal, né? E essa linguagem corporal faz toda a diferença, né? Quando a pessoa está num determinado posicionamento afastado, ou ele está um pouco mais próximo, né? Como você trouxe essa questão do olhar, né? A questão do tocar o outro, não é todo mundo que você tem essa abertura para esse tipo de situação, né? E a gente precisa ter esses cuidados realmente, porque isso comunica coisas para as pessoas, né? E essa interpretação pode gerar ou aproximação ou afastamento, como você trouxe aí. Muito legal mesmo. Isso é verdade. Agora me diga uma coisa, como é que a gente pode fazer a apresentação impactante, né? Para os nossos públicos que a gente está lidando? Olha, uma dica que eu dou é fazer cursos. Tem cursos muito bons, tá certo? Porque é aquela história. A prática leva à perfeição. O principal aspecto para impactar os seus ouvintes é a questão da emoção. Entusiasmo nas suas palavras, na sua voz, na sua comunicação. Se você não tem isso, você pode trabalhar primeiro individualmente, como audiólogo, e depois em grupo, um curso de oratória. Então, essa questão inclusive, Alex, da postura dos pés, das pernas, se você se coloca bem posicionado, eu não estou aqui dizendo que você vai ficar igual uma estátua, tá certo? Mas, por exemplo, em alguns momentos você vai ter que fazer uma leitura na sua apresentação. O ideal é que você fique numa posição estática, mas parada. Mas durante a apresentação você vai se movimentando. Agora tem que ser com movimentos lentos, sem mostrar aquela agitação, certo? Com controle, com equilíbrio, porque tudo isso vai transmitir segurança na sua comunicação, tá certo? Certo. Olha, tem um detalhe muito importante aqui, Alex, que eu não mencionei aqui na nossa parte de conteúdos, que é o medo de falar em público. Eu não sei se alguém aí falou do medo de falar em público, não é? Algumas pessoas comentaram. Pois é. O que acontece é o seguinte, esse medo, inclusive, é um dos maiores medos entre os adultos. Isso aí, eu sempre inclusive, Alex, maior até do que o medo de morrer e do que de pagar das dívidas, entendeu? É verdade, foi feita até uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que eles gostam muito disso. É o maior medo, inclusive, entre os americanos, né, que se valorizam muito como patriota, como, né, pessoas e tudo mais. Mas lá esse medo também ele é muito intenso. E eu sempre que eu tenho um aluno assim que eu recebo, e que eu não consigo atingir muito bem nos aspectos dele, por ser um caso muito sério, eu indico um psicólogo, a psicoterapia, mas a gente sabe que, na verdade, esses medos daí podem intervir, como eu já falei anteriormente, da infância, da escola, dos pais, da educação repressora, tá certo? Tudo isso pode ter uma certa repressão à pessoa. Aí a pessoa fica com esse medo, porque os nossos primeiros modelos são os nossos pais, não é isso? Sim. Se você teve um pai repressor, quando você for para um público falar, você vai ver aquele público como se fosse o seu pai, ou a sua mãe. Então você vai ter aquela timidez, aquele medo, certo? E tem um detalhe muito importante sobre isso, que eu quero também falar para as pessoas, que é até uma dica muito importante para as pessoas. Nunca tentem agradar a todos e nem agradar a todos do mesmo jeito. Porque por mais melhor que você faça, vai ter alguém que não vai concordar, que não vai achar bom, que não sei o quê. Então nós temos que tirar esse peso das nossas costas, entendeu? Temos que agradar a todos. Eu falo assim no sentido da pessoa que é o receptor. Porque você deve fazer uma comunicação agradável, certo? A forma que você vai se apresentar sempre deve ser de forma agradável,
para você agradar esse público, conquistar esse público, entendeu? Certo. Não é querer fazer que o público concorde com tudo que diz, mas você tem que respeitar a opinião do público também, mas tirar esse peso de que você não agrada a todos, nem agrada do mesmo jeito, certo? Um detalhe muito importante que eu posso falar também sobre a questão dessa comunicação impactante, Alex, Sim. é que as pessoas às vezes não valorizam muito, é conhecer o ambiente onde você vai falar, dias antes, entendeu? Interessante, viu? Muito legal. Sabe por quê, Alex? Porque quando você fala num ambiente onde você já tem uma certa intimidade, é bem mais fácil. Né? Então, a dica que eu dou é conhecer o local antes, se você tem essa possibilidade. Vai uma semana antes, conhece o local, o auditório, verifica os equipamentos, se está tudo funcionando corretamente, entendeu? E eu digo até assim, deitar e rolar naquele ambiente, deitar mesmo, literalmente. É verdade, eu digo isso para meus alunos, olha, se bote na parede, pega na parede, beija a parede, entendeu? Fica ali em várias posições, porque você vai criar essa intimidade com o ambiente. Quando você chegar lá, você já diz assim, bom, essa área aqui eu já conheço, eu já vou ficar tranquilo, tá certo? E outra dica bem importante, Alex, que eu posso dar, que eu gosto muito de falar de dicas práticas. É no dia da apresentação, você ficar na porta recebendo as pessoas, entendeu? Aí você bate um papozinho com uma, com outra, pergunta qual é a expectativa da palestra. E quando você for se apresentar, você já diz assim, bom, aquele ali eu já tive um contato com ele, aquele outro também. Então já estou me sentindo mais à vontade. Então, esse contato fora do ambiente onde você vai falar é importante, receber as pessoas na porta, entendeu? É interessante quando você fala sobre isso, que eu tenho uma prática que eu adoto lá com os meus alunos, né, que é a entrega do bombom, né, da AG Soluções, que eu falo para cada um, eu recepciono cada pessoa e eu digo, né, deixa eu adoçar a sua vida, tá? Aí quando eu faço essa entrega, é interessante que é a quebra de gelo, né, que permite com que aquela pessoa se aproxime mais. E aí quando você vai fazer, né, a iniciação do treinamento, ou daquele encontro, ou daquela reunião, as pessoas já estão mais leves ao tratar daquela determinada situação, entendeu? Então, você realmente consegue aproximar, né, mais as pessoas e aí você consegue ter um resultado até mais saudável dentro desse ambiente que você vai conviver, né? E o que é legal que tu está dizendo é que se aplica a tudo. Tá? As pessoas pensam que não, é só quando vai dar uma palestra. Não é bem por aí, não. Eu acho que quando você vai fazer uma reunião, né, você precisa ter tudo bem desenhado. Ah, peraí, onde é que vai ser o projetor? Onde é que vai ser, né, a caixa de som para poder multiplicar o som da melhor forma? Onde é que eu vou ficar posicionado para que eu não atrapalhe a visão desses meus alunos, né? Então, todos esses detalhes a gente precisa cuidar para que a gente consiga ter, né, um ambiente saudável naquele compartilhamento de informações que a gente vai estar convivendo, né? Isso acontece, é verdade, inclusive, dentro do nosso ambiente de trabalho. Poxa, eu preciso fazer um feedback, que foi um tema lá que foi utilizado pelo professor Campos, né? Poxa, eu vou fazer de qualquer forma? Não, eu preciso me planejar. Eu vou fazer uma live dessa aqui, eu preciso me planejar. Eu vou fazer uma apresentação oficial para as pessoas de um determinado organograma, ou de um processo, ou do que seja. Eu também tenho que me planejar, né? Para que aí eu possa ter uma aderência maior dessas pessoas, né, que estão lá convivendo comigo naquele momento. Não é assim, Henrique? Exatamente. Olha, Alex, tem outra dica muito importante sobre a questão do nervosismo, né? Sim. É canalizar a energia do nervosismo para o entusiasmo. Aí, o grande segredo é como é que faz isso, professor, né? Porque Qual a fórmula mágica? Qual é a dica, né? Qual é o segredo? Porque o nervosismo é uma energia negativa, que pode prender você, destruir você. E o entusiasmo é o contrário, né? Pode levantar você, as pessoas. Então, qual é a dica?
mais uma vez, Alex, a questão da respiração. Opa! Tá certo? Mas uma respiração correta. Uma respiração correta, usando o diafragma, todos os músculos da respiração. Então é muito importante, eu não estou querendo fazer propaganda aqui da nossa ciência, mas estou fazendo, porque a fonoaudiologia tem a importância dela muito grande hoje na questão da oratória, entendeu? Antigamente não existia esse profissional. Inclusive, eu dei aquela dica aí do filme O Discurso do Rei, não é? Sim. Que naquela época o rei George VI da Inglaterra, ele assumiu a realeza num tempo difícil, que foi de guerra, e ele tinha um problema muito sério de gagueira, né, de disfemia e de comunicação em si. E ele procurou um professor que, na época, a gente pode dizer hoje que seria um fonoaudiólogo, né, trabalhar com teatro, a voz, a respiração e tudo mais. Ele conseguiu melhorar bastante até o ponto de conseguir liderar uma nação num período de guerra que foi muito sério naquela época, não é? Sim, na Inglaterra. Sim. Perfeito. E realmente ajuda muito, né? Quando você cria essa referência, você dá mais condições para que você entre num processo de destaque, né? Que vai sendo natural, né? É verdade. Outra dica que eu dou importante, Alex, é a questão de você, na sua apresentação, checar todos os dados que você preparou, para saber se está tudo correto. E nesse aspecto aí, eu digo assim, você sempre tem que se basear por uma fonte fidedigna. Certo. Um autor, um pesquisador, um cientista da área do que você está falando. Por quê? Porque, por exemplo, você lança uma ideia para a plateia. Sim. E alguém lá da plateia diz, olha, eu não concordo com isso não é assim não. Aí você vai dizer, olha, mas quem falou foi o pós-doutorado na área, já estuda há muito tempo, já trabalha há muito tempo com isso. Então, você, na verdade, está transmitindo, compartilhando uma ideia que já é consolidada. Então, ninguém vai poder questionar você, né? Por mais que a pessoa queira discordar, então é por isso que é importante nós estabelecermos essas fontes fidedignas, bibliografias e tudo mais nas nossas apresentações. Então, checar todos esses dados e as informações, para saber se realmente tem uma fonte fidedigna mesmo, tá certo? E outra, vou complementar a sua fala. Além de trazer, né, o conteúdo, expor quem foi essa fonte. Né? Eu já vi aí por fora, de vez em quando, numa apresentação, como se a pessoa se apropriasse daquele determinado conteúdo. Né? E, na realidade, é papel nosso, né? Expor, de fato, de onde veio aquela fonte, né? Sinalizando, olha, o conteúdo veio daqui e tal, papapá, e aí você começa, né, a dar mais sentido para aquilo que está sendo compartilhado lá com aquelas pessoas dentro daquele cenário. Tá certo? É verdade. Eu queria aproveitar aqui e dizer para todo mundo aí, né, que quem tiver querendo fazer alguma pergunta ao nosso professor Henrique, aproveite esse momento, tá certo? Para poder fazer o questionamento. Nós estamos chegando aqui nos últimos 10 minutos da nossa live, tá? Lembrando que após a live você pode pegar, né, entrar nesse QR Code aqui, tá certo? E mandar também o questionamento aí para o professor. Tá? Quem estiver gostando aí, manda um coraçãozinho aí para a gente saber, né, como é que está o andamento aí da nossa live, tá certo? E, Henrique, para a gente chegar nos últimos momentos aqui juntos, né, eu te pergunto, saúde vocal, né? A gente tem essa preocupação, né? E eu te pergunto, o que eu posso fazer para que eu possa manter uma boa saúde vocal no nosso dia a dia, hein? Pois é, a primeira dica básica é a questão da hidratação, né? A água. Beber de vez em quando, se você está numa palestra, beber água a cada 5 minutos um gole. Detalhe, não é água fria e nem gelada pode, viu? Pior ainda gelada. O ideal é água para a temperatura natural, tá bom, Alex? Então, porque as suas pregas vocais estão esquentadas, seu organismo também, se você joga água gelada ou muito fria,
vai causar um choque térmico. Então é capaz até de você ter um bloqueio total da voz, entendeu? Pigarro e tudo mais, entende? Outra dica importante, a respiração ela ajuda muito na questão da saúde vocal também. Então, saber respirar corretamente, encher bem os pulmões de ar, tá certo? E outra dica importante, sim, a questão da água, só ainda falando da água, que eu acho muito importante, pelo menos 2 litros de água por dia devemos beber. Tem muita gente que pergunta sobre frutas que são boas para a voz. Eu vou dar a dica aqui da maçã, que é a principal, porque ela faz uma higienização da sua boca, faz uma limpeza, tá certo? Ela não passa pelas cordas vocais porque o ar vai para os pulmões, né? Senão vai a maçã para o pulmão. Mas ela faz a higienização da região oral, da região superior da laringe, e ajuda muito na questão da limpeza. É como se fosse um detergente a maçã. Então faz a limpeza muito bom comer uma maçã todo dia. Tem até um ditado em inglês, né, Alex? Não sei se você conhece. An apple a day, the doctor away. Quer dizer, você comer uma maçã por dia, deixa você longe do médico, não é isso? Então é importante comer a maçã. São as dicas mais básicas que eu posso dar para vocês. Detalhe, evitar o leite, viu? Evitar o leite, porque o leite, achocolatados, leite, derivados do leite, iogurte, queijo, antes do uso profissional da voz, não pode, tá bom? No dia da apresentação ou um dia antes, você deve evitar, porque ele aumenta muito a salivação e deixa a mucosa muito pesada, muito preta, né? As cordas vocais pretas, entendeu? Olha aí. Então, evitar isso. E também cuidado, as mulheres com saltos altos, né? Que às vezes tiram o equilíbrio do corpo, dificultam até a respiração, tá bom? Roupas muito apertadas não pode, e pode prejudicar até as pregas vocais também, a questão da respiração, tá bom? Não usar pastilhas muito fortes. Aliás, ninguém aconselha pastilha, a não ser em caso de você ter alguma irritação, e aí por indicação médica, tá certo? Fumar, eu digo, nem falo porque não pode, né? De jeito nenhum. Então, são essas aí as dicas básicas para você manter uma voz saudável. E voltando ao que eu falei bem no início, a voz causa um impacto muito forte. Você me perguntou o que é que impacta a comunicação. Além do entusiasmo, a qualidade da voz é muito importante. Imagine aqui eu sem imagem, se eu não tiver uma boa qualidade de voz, né? Modéstia à parte. Certo? Então, imagine aqui se eu tivesse essa voz aqui irritante, que fala desse jeito. Rapaz, porque tem umas pessoas aí, Alex, que eu não consigo nem ouvir, sabe? A pessoa tem muito conteúdo, mas não tem uma boa qualidade de voz e dicção. Então, prejudica muito a comunicação. Então, dá para ser treinada a voz. Com certeza, é como eu falei, como a maioria das pessoas não usa 100% da capacidade, os fonoaudiólogos têm vários exercícios que podem modificar até a altura, o tom da voz. Quer dizer, uma pessoa que tem uma voz muito aguda, pode diminuir o agudo e melhorar o grave, entendeu? E vice-versa. Então, tudo pode ser trabalhado em relação à questão da voz, da dicção. Só uma curiosidade. É verdade que quando você não cuida, né, gera dor de cabeça, gera desequilíbrio no corpo, alguma coisa assim ou não? Ou isso é lenda? Isso aí, Alex, é porque é a questão da respiração que não é feita corretamente, entendeu? Ou seja, você não faz o oxigênio chegar a todas as suas células. E aí prejudica toda a questão orgânica, não é, da pessoa. E aí causa tudo isso, dor de cabeça, mal-estar e tudo mais, tá certo? Tá certo. Então fica aí a dica aí, pessoal, para a gente poder se portar cada vez melhor, né, dentro dos ambientes em que a gente está se relacionando. E assim... Alex, eu queria só encerrar dizendo que... Você quer colocar mais alguma coisa, Henrique? Não, eu queria só encerrar dizendo o seguinte, pedir desculpas às pessoas, porque infelizmente aconteceu um acidente aqui com o meu celular e a câmera ficou prejudicada, mas nós, já faz mais de 2 semanas que nós estamos debatendo sobre isso, né, Alex? Nós preparamos a apresentação tudo direitinho, testamos hoje, mas essas coisas acontecem e a gente não deve ficar triste com isso, a gente deve aprender com os erros para fazer cada vez melhor futuramente.
E quem sabe um dia... diferente, né? E quem sabe um dia a gente fazer uma live aí realmente que eu apareça de verdade, né, Alex? É verdade, não, com certeza. Assim, eu só tenho a te agradecer, Henrique, por toda a atenção que você dedicou ao longo desse projeto, né? Então, a gente está praticamente encerrando aqui o nosso quarto Tirando de Letra, certo? Informo, né, que daqui a alguns dias nós vamos estar juntos de novo, na próxima quinta-feira, dia 2/7, certo? Às 18h30, com a nossa trainer Flávia Soares. A Flávia, ela vai estar diretamente lá de Brasília, né? É um público aí bem diferente, né, Henrique? Tem um aqui, outro lá e tal, papá, mas todo mundo pensando, né, em contribuir, certo? Com o crescimento, né, profissional de cada um de nós dentro da nossa realidade. A Flávia, para que vocês conheçam, tá certo? Ela é formada em educação artística, tá? Ela atua na AG Soluções com teatro, tá? Então... Neurolinguística. Oi? Neurolinguística, ela tem conhecimento em PNL. Isso, exatamente. Ela é PNL, né? Ela é pós-graduada em gestão de RH, ela é na psicologia organizacional também, e é mentora no Enneagrama, tá certo? E com base nesse conhecimento que ela tem do teatro e também do Enneagrama, né, ela vai dar uma contribuição muito forte com um método que foi construído, que é o Enneacloud, certo? E dentro desse método, nós vamos desvendar a personalidade das pessoas, tá certo? Eu quero agradecer a presença de todos. Professor Henrique, você quer pontuar mais alguma coisa? As pessoas que tiverem essa dificuldade em comunicação, procurar cursos, procurar um fonoaudiólogo para fazer esse trabalho e descobrir quais são as suas dificuldades, se identificar e superá-las, porque tudo é possível para aquele que busca e tem a vontade de superar, tá certo? Tá certo, legal, muito bom. Muito obrigado, Henrique, pela sua contribuição, né? E que logo, logo, na próxima quinta-feira, 18h30, nos encontraremos novamente. Até mais, pessoal. Muito obrigado e tchau.